merece, não é? Jesus merece, Ele é bom. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. O Evangelho de João, capítulo 13 e o versículo 14. Jesus ensinou uma coisa muito importante para os discípulos e nós vamos praticá-la hoje. Se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pode sentar. Superação, competição, concorrência, conquista são termos, são expressões que marcam o espírito da nossa época. Você não pode perder. Compre agora mesmo. Pague, ganhe. Pague um, leve dois. São expressões que identificam um tempo que vale quem tem mais, quem faz mais, quem tem mais, quem faz melhor, quem compra mais. A ideia do espírito de nossa época é superar a concorrência, se sobrepor aos outros. E os discípulos de Jesus, embora numa época muito anterior à nossa, eles experimentaram um pouco dos anseios do poder, os anseios de poder que tanto assediam o frágil coração humano. Marcos 9 diz que os discípulos queriam saber quem era o maior lá no reino dos céus. No capítulo 10 de Marcos, tinha gente querendo assentar um à direita e o outro à esquerda de Jesus lá no reino dos céus. Queria ter um privilégio de estar bem do ladinho de Jesus no reino eterno. Ainda no capítulo 9 de Marcos, a Bíblia diz que os discípulos, que tinham alguns discípulos que expulsavam demônios, mas não estavam com os 12. Eles falaram: não está com a gente, estão expulsando demônio, mas não é dos nossos. Percebe? Como mesmo os 12 ali, do núcleo mais próximo de Jesus, eles tinham também alguma questão assim de querer ser melhor, estar na frente do outro, ocupar um lugar de destaque. E aí então Jesus, antes de concluir a sua missão na terra, Jesus institui uma cerimônia que nós praticamos e nós entendemos que ela reflete um valor importante para a igreja. Ele instituiu uma cerimônia chamada o lava-pés. E no lava-pés, então, a Bíblia diz no capítulo 13 de João que Jesus, tendo amado os seus, amou até o fim, amou até o último instante, amou até o último minuto. Jesus amou muitos 12, amou muitos discípulos, e então ele pegou uma bacia com água, começou a lavar os pés dos discípulos, e eles ficaram sem muito entender, porque aquele comportamento era comportamento de escravo, não era de mestre fazer aquilo. E vai, até que chegou na hora de Pedro. Pedro falou: não, comigo o senhor não lava. Eu acho que o Pedro pensou assim: Jesus está fazendo uma pegadinha com a gente. Eu acho que o Pedro pensou: Jesus está querendo testar a gente, ele está querendo ver se a gente é humilde. Aí então eu vou falar: não, o senhor não vai me lavar. Jesus estava mesmo querendo ensinar humildade, mas ele não estava fazendo pegadinha. O Pedro falou: o senhor não vai me lavar o pé. O Pedro falou, ou melhor dizendo, o Pedro falou: você não vai me lavar o pé. Jesus disse: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Eu falei: epa, então lava o pé, a mão, a cabeça, não precisa dar banho, você já batizou, né? Já está tudo limpo, é só os pés, tá bom? Só os pés agora. Jesus ensina algumas coisas importantes para nós. Ele ensina primeiro que o mais importante é servir. Servir uns aos outros. Isso é o mais importante na vida, é um aspecto importante na vida cristã. E mais importante então do que eu ter, do que eu conquistar, do que eu ocupar um lugar de destaque, é o servir. A lei áurea das relações humanas, em Mateus 7, versículo 12, Jesus disse: tudo que vocês quiserem que os homens façam para vocês, façam vocês para eles. Que lei extraordinária. O que você quiser que as pessoas façam para você, faça para elas. Quer receber atenção? Quer ser convidado para um almoço, para um churrasco? Convida. Faça você para elas. Os grandes chefes de Estado são servidos, de acordo com o que Jesus disse para os discípulos, mas os grandes homens de Deus servem. E então ele lava os pés dos discípulos, ele os impressiona com aquilo, e aí Jesus, quando termina, diz: olha, eu não estou com isso querendo dizer que vocês são mais importantes que eu. Eu sou Senhor e Mestre e lavei os pés de vocês. O que Jesus está querendo dizer é que o verdadeiro mestre é servo. Jesus diz que a grandeza está no servir, e ele tornou-se para nós um grande exemplo de servo. Que no lava-pés Jesus mostra que o outro é mais importante.
O outro é mais importante. Em Filipenses, o apóstolo Paulo ensina que a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos. E Paulo aos Coríntios também diz que aqueles membros que parecem ser menos nobres, eles devem receber muito mais atenção. Jesus está mostrando para nós, e a igreja entendeu isso, que a vida cristã é uma vida de cuidado com o outro, mais do que com a gente mesmo. E então Jesus mostra que Ele está pronto a favorecer o outro, e é isso que o lava-pés indica, essa prontidão para servir o outro, para estender a mão para o outro. Jesus estava mostrando, quando Ele lava os pés dos discípulos, é como se Ele estivesse dizendo: eu não quero ser aquele que aponta as tuas sujeiras, mas aquele que te ajuda a se livrar delas. A gente é muito bom em apontar a sujeira dos outros. Que craca, hein? Minha mãe falava assim, craca. Não sei se é assim também. Aquela sujeirinha que vai ficando, a gente não limpa direito, vai ficando. Jesus está dizendo: eu não quero apontar as tuas sujeiras, eu quero te ajudar a se livrar delas. Eu acho que é isso que o lava-pés ensina para a gente. Uma certa ocasião trouxeram uma mulher que foi pega em adultério para Jesus, e acusando a mulher, falou: o que agora que tem que fazer? Estavam usando a mulher para pegar Jesus. Enquanto os fariseus acusavam, Jesus está perdoando ela, Jesus está limpando ela. O Jó, quando estava naquela situação tão ruim na vida dele, tinha perdido tudo, os amigos dele vinham e diziam coisas certas a respeito de Deus, mas estavam preocupados em achar culpa em Jó. Então veja que no lava-pés Jesus traz um princípio de serviço, de cuidar, de valorização do outro. E o mais importante não é apontar o dedo, mas estender a mão. Então nós temos que tomar cuidado para não usar a palavra de Deus como instrumento de acusação, quando ela deveria ser um instrumento de socorro. Eu ouvi um pregador dizendo uma vez que a gente não deve esperar pessoas prontas, mas devemos caminhar com elas rumo à maturidade. E o que Jesus está ensinando é essa disposição de servir pessoas, de não verificar se ela merece, mas só verificar se ela precisa. É isso que a gente aprende no lava-pés, que fomos chamados para servir, para estender a mão, fomos chamados para priorizar o outro. Ao lavar os pés uns dos outros, nós estamos declarando: eu quero ter parte com você, eu quero ter comunhão com você. Então nós vamos rejeitar o espírito individualismo e individualista, egoísta de nossa época. Quando a gente pratica o lava-pés, nós estamos tentando gritar bem alto e dizer: a gente não quer ganhar do outro, estar na frente do outro, a gente quer servir um ao outro. Então vamos nos dedicar a compartilhar o pão, o vinho, a água, a camisa, a calça, o suor, o tempo, o dinheiro. A melhor maneira de servir é servindo ao próximo. Amém? Nós vamos então iniciar, dentro de alguns instantes, a cerimônia do lava-pés. E eu quero fazer também a apresentação de alguns novos membros aqui da Promessa de Londrina, que vieram de outras partes do país, são promessistas, vieram de outras partes do país e são recebidos por transferência. E eu quero pedir que, por gentileza, a irmã Marlice, fique de pé. A Marlice, ela veio lá do norte, os filhos dela estão lá em cima, está na galeria, talvez vocês não vejam, está a Líbina, por gentileza de pé também lá o Kevson, fique de pé para, talvez nem todos vejam, a namorada do Kevson também, a Rayane, está ali. Todos eles vieram lá do Pará, do estado do Pará, estão conosco, servindo ao Senhor. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus à Promessa de Londrina. Brenda, por gentileza, obrigado, irmãos, pode sentar. Brenda, fica de pé também. Olha lá, Brenda, ela veio de Presidente Prudente, promessista lá de Presidente Prudente, e agora é membro da igreja aqui em Londrina. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Nós recebemos você na família, no corpo de Cristo. Tem mais alguém que está aqui, que veio por transferência de outra parte, ainda não foi apresentado formalmente na igreja? Ok, então agora vamos aplaudir a Jesus e glorificar a Deus por esses irmãos. Amém. Vamos, grupo de louvor, vamos ficar aqui para a gente iniciar o momento do lava-pés. Nós vamos então iniciar o lava-pés. Aqueles que vão participar da ceia, isto é, vão participar do lava-pés também da ceia,
Então vocês vão poder descer lá embaixo, o lava-pés vai acontecer ali embaixo. O que nós estamos pedindo para os nossos membros? Na medida do possível, procure lavar os pés de alguém da família, né? Por conta dos cuidados em relação à pandemia, procure então lavar os pés de alguém da sua família. Pastor, eu estou sozinho aqui, não tem mais nenhum membro da minha família, eu quero participar. Então você pode encontrar um outro irmão ou irmã, não tem problema. Em todo caso, assim que vocês concluírem de lavar os pés, lembre-se de higienizar as suas mãos, ok? Evitar os contatos físicos diretos, a não ser pelo lavar dos pés, né? Evitar o abraço, tá? Então, higienize suas mãos. Concluindo, volte aqui para cima. Os diáconos já vão estar lá servindo a bacia com água, para a gente compartilhar esse tempo de comunhão em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos cantar só um trechinho do louvor, e aí as pessoas já podem ir descendo, iniciando o lava-pés. Eu não sei como é que vocês vão fazer depois, se vai deixar o CD tocando, se vão descer lá. CD, oh meu Deus, entregou, né? O pessoal estava achando, pastor novo, né? Deve ter uns 25 anos, já se entregou, ó. CD. O que nós vamos cantar? Alto Preço. Alto Preço. Bonito, vocês tiraram muito bem esse louvor. Ô Wilson, não vai cantar não? Aqui, Gustavo. Então nós vamos começar a cantar. Enquanto a gente canta, então vocês podem começar a se movimentar, encontrar o seu parceirinho, descer lá embaixo para lavar o pé e volte de imediato. Vamos tentar ser objetivos por conta do nosso tempo, aproveitar, remir o tempo. Amém? Vamos lá.